complexos de cadeia, né, com uma sequência exata longa de homologias, né? Uma das aplicações importantes desse resultado é a sequência de Mayer-Vietoris, né, que pretende relacionar a homologia de uma variedade ou de um espaço topológico com a homologia da interseção de dois abertos que cobrem a variedade e a homologia de cada um desses abertos. Nós não conseguimos fazer exatamente isso, mas nós conseguimos relacionar a cohomologia dos dois abertos e da interseção com a homologia de um subcomplexo, né, que a gente chamou mais geralmente da seguinte... Nós consideramos uma família de subconjuntos, né, tal que a união dos interiores dos UIs cobrem X, né? E aí o subcomplexo que a gente considerou é o subcomplexo PSQXU, que é um subcomplexo das cadeias em X, das cadeias singulares em X, né? Onde esse subcomplexo, né, é definido da seguinte forma: a gente pega uma cadeia PSQ de X, sigma I, π igual a 1, tem um certo valor K, né, com a cadeia PSQ de X, né? Então essa cadeia pertence para esse subcomplexo, PSQU de X, se somente se a imagem de cada um desses simplexos que geram a cadeia, né, está contido em UJ para algum J. Bom, esse é um subcomplexo, porque se a gente pega o bordo de uma cadeia que ele continua nesse PSQU de X, né? E o que a gente relacionou foi, no caso de dois abertos aqui, de dois conjuntos, a homologia da interseção, homologia de cada um dos UIs com a homologia desse complexo. O que a gente vai querer provar agora é que a homologia desse complexo é isomorfo à homologia desse complexo. Para isso, nós vamos ter que construir, para a gente ter uma aplicação de inclusão aqui, né, desse subcomplexo nele, nós vamos construir uma aplicação daqui para cá, de modo que a composta das duas seja uma identidade em homologia, né? Induz a identidade na homologia. Então, isso vai mostrar que que os grupos de homologia correspondentes são isomorfos. Então a ideia básica dessa construção, dessa aplicação daqui para cá, é subdividir os simplexos que geram esse complexo, né, de cadeia, de tal forma que para substituir esses simplexos por simplexos pequenos, onde essa propriedade aqui seja satisfeita. E de tal forma que a nova cadeia constituída de simplexos pequenos seja sempre homóloga ao ciclo original. Então, a construção desse homomorfismo daqui para lá é por subdivisão dos simplexos. Então, para isso, nós vamos ter que, inicialmente, fazer algumas considerações geométricas, né? Observe o seguinte: se a gente tem Q pontos num certo Rn, num certo espaço euclidiano,
pôr um N grande aqui, né? A primeira observação é que, que os vetores, né, para 1 menos A0, para 2 menos A0, etc., aqui menos A0, nós temos que vetores. Se esses vetores se eles são linearmente independentes, né, então a gente tem o seguinte, uma combinação convexa igual a 0 até Q é igual a PSJ a J, e J igual a 0 até Q, com TI menor ou igual que 1, maior ou igual que 0, e a soma de TIs igual a 0 até Q igual a 1, idem aqui, menor ou igual que 1, e a soma do SJ igual a 1. Se a gente tem uma igualdade, a gente tem que os TIs igual a SJ. Os TIs é igual a SI. Okay? Então, essas TIs são chamadas coordenadas baricêntricas do simplexo, né? E essas coordenadas baricêntricas são únicas. Cada ponto tem uma única coordenada baricêntrica. Então, com isso, isso aqui é óbvio, né? Essa igualdade segue imediatamente do fato desses vetores serem linearmente independentes. Isso é um cálculo imediato, eu não vou fazer. Mas então tem um ponto, em cada simplexo, né, tem um ponto especial que é chamado o baricentro do simplexo. Então o baricentro do simplexo que eu vou denotar esse simplexo para 0 aqui, quer dizer, o simplexo gerado pelos... eu vou pensar nesse simplexo tanto como um conjunto de pontos ou como uma aplicação, né, de delta Q, do simplexo padrão em Rn, né, que leva o EJ com a J. Portanto, leva, você pega um ponto de coordenadas baricêntricas TI, ele leva nos pontos com as mesmas coordenadas baricêntricas. Certo? Então a gente pode pensar nesse simplexo como uma aplicação daqui para lá, ou como a imagem dessa aplicação, que é um simplexo, um conjunto convexo de Rn, um simplexo. Okay? Então, o baricentro de coisa, por definição, é o número B, onde todas as coordenadas baricêntricas são iguais. Portanto, é soma. Se todas são iguais, como a soma delas pegou a 1, então cada uma delas tem que ser 1 sobre Q mais 1, né, de AI. Igual a 0 até Q. Okay? Então, esse ponto é um ponto do simplexo, né? Aqui, esse ponto é chamado o baricentro do simplexo. Né? Então, se o simplexo tem dimensão 0, né? O baricentro é o próprio ponto, né? Se ele tem dimensão 1, né? Aí você tem o A0, o A1 aqui, o baricentro é exatamente o ponto do meio, né? E assim por diante. Quer dizer, se o simplexo tem dimensão 2, né? A2, então o baricentro é exatamente o ponto onde esse ponto B aqui, né? Que
o baricentro de cada lado pelo meio do lado, e o baricentro do simplex de dimensão 2 esse ponto aqui do meio. Ok? E assim por diante. Né? Você tem um simplex de dimensão 3, o baricentro desse simplexo é um ponto lá no meio do simplexo, né? Que o ponto de todas as coordenadas aí tem as coordenadas baricêntricas é 1/4. Né? Bom, então esse é o objeto. Uma outra observação também de caráter geral é o seguinte: se a gente pega um ponto qualquer de Rn, né? Se eu pego um ponto x pertencente a Rn, eu tenho o seguinte, e eu pego um ponto P pertencente ao simplexo, ou aqui, então a distância desse ponto a um ponto qualquer do simplexo é realizada menor ou igual ao máximo das distâncias de x com os vértices. Então, se a gente quer para a distância de um ponto qualquer para um ponto qualquer de P dentro do simplex, o máximo dessa distância é realizado com a distância ponto vértice. Em particular, né? Bom, isso aqui porque posso observar o seguinte, que se eu olho x menos P é a soma de TI aí, né? Como a soma de TI é igual a 1, né? Isso aqui pode ser escrito também como soma de TI x menos AI, né? Isso é menor ou igual que a soma de TI x menos AI, okay? Que é menor ou igual soma de TI substituindo cada um aqui pelo máximo, né? Máximo aí da distância de x para i, ok? Bom, aqui a gente pode chamar de j aqui, porque tem um i aqui, ok? Ora, mas isso aqui é constante, isso aqui é 1, então isso aqui é igual ao máximo em j de x menos aj, ok? Em particular, a gente tem que o diâmetro do simplexo, né, é exatamente o máximo que é a j menos ak. Quer dizer, então o diâmetro de um simplexo ele é realizado pela distância entre dois vértices, né? Tá certo? Então essa aqui é uma propriedade que nós vamos usar agora. E como consequência disso a gente tem o seguinte, que bom, então a ideia aqui nós vamos pegar um simplexo e subdividir esse simplexo em simplexos menores usando os baricentros de todas as faces dele. Primeiro a gente começa com os vértices, né? O baricentro dos vértices é os próprios vértices, depois a gente pega as faces de dimensão 1, a gente acrescenta os baricentros
dessas faces, depois a gente pega as faces de dimensão 2, a gente pega os baricentros dela e une esses baricentros com os baricentros anteriores e assim por diante. Então, com isso, tomando esses cones, a gente decompõe, né, um simplexo de dimensão qualquer em subsimplexos cujos vértices são ou os vértices originais ou baricentros das várias faces. Okay? Então, a gente tem essa família Então, a gente tem o que a gente chama de divisão baricêntrica. De um simplexo aqui, né? Ok? E o que eu quero observar é o seguinte, que se eu pego um simplexo aqui, BR, né, contido nessa divisão baricêntrica, a observação é que o diâmetro desse simplexo aqui BR é menor ou igual a Q sobre Q mais 1 vezes o diâmetro do simplexo original. Okay. Então, se a gente pega um simplexo de dimensão Q, como esse aqui, né, e a gente toma a subdivisão baricêntrica dele, okay, a gente obtém cada simplexo nessa subdivisão baricêntrica tem um diâmetro que é estritamente menor do que esse diâmetro, e esse coeficiente é exatamente Q sobre Q mais 1, que é um número menor que 1. Tá certo? Ok? Então, a relevância dessa desigualdade aqui, né, é que se a gente itera esse procedimento de subdivisão baricêntrica, quer dizer, a primeira subdivisão baricêntrica a gente tem simplexos estritamente menores, se a gente continua, nós vamos ter os diâmetros vão ser multiplicados por potências desse número, que vai para zero. Então, se eu itero essa subdivisão, eu vou obtendo cada vez simplexos menores aqui. Ok? Tá certo? Então, essa é a relevância dessa desigualdade. Bom, e a prova dessa desigualdade é simples, né? A gente pega o baricentro do simplexo. Então, vou pegar o baricentro desse simplexo aqui, B igual a soma de 1 sobre Q mais 1 aí, né? P igual a 1 para 0 até Q. Né? Esse é o baricentro desse simplexo, e vamos estimar aqui, pegar um dos vértices, pegamos a face oposta aqui, então a gente tem o B, isso aqui é a face oposta do coisa, e para esse vértice, quer dizer, isso aqui é o simplexo a zero, a gente tira fora o vértice aí, né? Aqui. Ok? E o baricentro desse simplexo aqui, né? Desse simplexo, o que é? Isso é um simplexo de dimensão Q menos 1, então esse B' é igual a soma de 1 sobre Q, né? Vezes a J, onde J é diferente de I.
porque a gente está nessa face que não tem esse ésimo vértice. Okay? Então a gente tem o B, esse simplexo, a gente está olhando para um dos vértices, para aí nós vamos estimar essas distâncias aqui. Então o que a gente tem é que, deixa eu ver, que o B menos AI, né? O que é o B menos AI? O B menos AI é igual a soma J diferente de I, né? De, como é que é? 1 sobre Q mais 1 de para J, né? Ok? Então agora a gente tem que subtrair o AI aqui, então é menos 1 sobre R mais 1 de AI. Né? Esse 1 sobre R mais 1, somando aqui, dá o B, e o que sobra aqui é o próprio AI, o menos AI. Ok? E da mesma forma, o B' menos AI, né, o B' é exatamente isso aqui, isso é igual a soma J diferente de I, de 1 sobre R, 1 sobre Q, a J. Menos AI aqui. Ok? Hein? Esses R's aí são... Que R? Não, esse aqui é Q, né? Tudo Q, né? É Q. É Q, tem outro R aí? Lá no começo, na B0 até em cima do simplexo. Não, aqui é R. Para aqui eu estou vendo um simplexo da subdivisão baricêntrica. Ok? Que ele pode ter dimensão qualquer aqui. Né? Bom, de fato, essa afirmação aqui a gente provaria por indução na dimensão. Né? Quer dizer, no caso de dimensão 1, né, cada um deles é metade do que tem do anterior. Então a gente supõe que a fórmula valha para ter uma certa dimensão, né, das faces, a gente continua na dimensão maior. Bom, de qualquer forma, a gente tem essa coisa, portanto, o que a gente tem, comparando essas duas fórmulas, é que Q sobre Q mais 1, né, de B' menos AI, né, se eu multiplico por Q e divido por Q mais 1, aparece o Q mais 1 AI aqui, né, o menos AI aparece aqui. Isso fica exatamente igual a B menos AI. Tá ok? Porque se eu multiplico por Q sobre Q mais 1, aparece 1 sobre Q mais 1 a J aqui, e 1 sobre Q mais 1 aí. Então, sobra apenas esse aí aqui, a diferença. Ok? Portanto, a gente tem que Q sobre Q mais 1, né, fez o máximo da distância entre a J menos a K. Isso é maior ou igual, né, isso é maior ou igual que Q sobre Q mais 1 fez a distância de B' AI,
que por sua vez é maior ou igual que B menos AI. Certo? Então a distância do baricentro a qualquer vértice, ele decai, né, pelo menos com esse fator. E aí a gente conclui o resultado. Tá ok? Então a gente tem esse resultado. Se a gente pega a decomposição baricêntrica de um simplexo de dimensão Q, qualquer subsimplexo dessa decomposição, o diâmetro dele é no máximo igual a Q sobre Q mais 1 vezes o diâmetro do... Bom, então para construir essa aplicação aqui, nós vamos usar essa subdivisão baricêntrica de simplexos. E agora nós vamos construir alguns operadores. Então, para construir o operador, nós vamos definir a noção de simplexo afim. Um simplexo afim de dimensão Q, é simplesmente uma aplicação afim, né? PL de delta Q de um certo Rn, complicação afim. Okay? E a gente chama esse cara, vou mudar a letra aqui, colocar um I minúsculo aqui. Não vamos colocar I maiúsculo. Ok, então nós vamos então o L de soma de TI aí, né, é igual a soma de TI para I. Isso é a definição do L, né? Amplificação afim, definição π igual a para 0 até Q. Observe que aqui eu não estou exigindo que os AIs, que o simplexo gerado pelos AIs, né, que o fecho convexo dos AIs seja um simplexo de dimensão Q. Porque a gente pode colapsar, por exemplo, a gente podia ter o Q igual a 2, por exemplo, teria o E0, E1, E2, né? E aí a gente podia ter, por exemplo, A0, A1, o A2 aqui dentro. O L ele pode, em princípio, colapsar. O que eu estou exigindo é apenas que essa aplicação seja uma aplicação afim. Okay? Então, um ponto da imagem aqui, os TIs aqui não são necessariamente únicos. Aí, que você pode ter dois pontos aqui que se projetam no mesmo ponto lá. Ok, então essa é uma definição. E agora nós vamos considerar a seguinte, para cada... Então agora nós vamos pegar um simplexo em X, um simplexo singular, e associado a esse simplexo singular, nós vamos definir para cada Q um subcomplexo do complexo de cadeias em X. Ok? Então, eu quero dizer quando é que um simplexo aqui, quer dizer, uma cadeia aqui, né, ser uma cadeia soma de AI, sigma I, né, I igual a 1 até K, essa é uma cadeia
πsq de x. Então, eu digo que essa cadeia C pertence a πsq de sigma, se somente se, essa é a definição. Essa é a definição do SQ de sigma. Se somente se cada um desses caras aqui, sigma i, é composta de sigma com Li, onde Li de delta Q em delta N, né, é um simplexo simplexo afim. Observe então aí que se a gente toma o bordo, se a gente tem um simplexo afim, né, delta Q em delta N, um simplexo afim, e a gente tem um sigma em X aqui, né? Se a gente olha a composta dos dois, o bordo da composta é simplesmente sigma composto. Bom, aqui não é bem do bordo de L. Aqui não é bem composto, porque isso aqui é uma cadeia, tá certo? O bordo de L é uma cadeia, e sigma composto com essa cadeia, sigma composto com cada um dos simplexos da cadeia. Ok? Então a gente tem essa relação, e portanto a gente tem que o bordo de SQ de sigma, né, isso aqui está contido em SQ-1 de sigma. Tá certo? E portanto SQ de sigma subcomplexo de SQ de x. Quer dizer, então, para cada complexo singular, para cada simplexo singular, a gente está associando um subcomplexo de Q de x. Ok? De SQ de x. Bom, agora nós vamos definir um operador que é o operador chamado operador de Cone. Operador Cone. Então nós vamos definir um chamado operador Cone. Então, o operador que vai depender de sigma aqui, né, que vai levar o SQ de sigma em SQ mais 1 de sigma. Quer dizer, vai pegar uma cadeia aqui e levar numa cadeia lá. Ok? Bom, então, para definir isso, nós temos que pegar um simplexo singular aqui, o simplexo afim, e definir primeiro então esse L, né, esse simplexo afim vai ter os vértices, né, ele vai ter Q vértices aí, ok? Nós vamos considerar o baricentro de delta N, 1 sobre N mais 1 é J,
J igual a 0 até N. Esse aqui é o baricentro de delta N, tá certo? E esse simplexo aqui, nós vamos definir esse simplexo como então a definição é que K de sigma composto com L, né, é igual a sigma composto com simplexo B a 0, etc. aqui. Tá certo? Quer dizer, a gente considera um simplexo agora de dimensão 1 a mais, né? Acrescentando um outro vértice no B. Isso aqui, novamente, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é esse B a 0 aqui, né? Isso aqui é a aplicação de delta Q mais 1, né? Em delta N, né? Que leva o E0 no B, né? E o EJ em AJ, o quê? Para J menos 1, né? Ok? Para J maior que 0. É simplesmente a aplicação que leva o primeiro elemento no B e os seguintes daquele coisa. Okay? Compondo com sigma, aqui a gente obtém um elemento de SQ mais 1 de sigma. Tá certo? E agora a gente estende, agora estendemos por linearidade. Porque a gente pega uma cadeia, né, com a soma de simplexos desse tipo aqui, né, a gente define a imagem como a soma das imagens de cada um deles. Então, com isso, a gente obtém um operador daqui para cá. Esse operador, né, desse complexo para esse complexo, ele tem algumas propriedades que a gente pode calcular imediatamente. Então, as propriedades do operador cone, né? É a seguinte, são as seguintes propriedades. Se eu pego o bordo da imagem de sigma composto com L mais K do bordo de sigma composto com L, isso aqui é igual a sigma composto com L se a dimensão de L é maior que 0. E no caso, se a dimensão é 0, essa mesma coisa dá igual a sigma composto com L menos sigma composto com simplexo de um elemento que é o baricentro. Se a dimensão de L é igual a 0. Ok? Bom, isso aqui a fórmula é evidente, né? Porque isso é só calcular aqui, né? Eu tenho que calcular o bordo disso aqui, né? O bordo
Como é que a gente vê isso aí? Então, o bordo de... Vamos calcular isso aqui, né? O bordo de K, de sigma composto com L, vamos supor que o L tem dimensão maior que zero, outro caso é análoga, né? Isso aqui, como a gente viu, isso aqui pegou o quê? Pelo bordo desse simplexo aqui, né? Então, é a soma, né? É a soma. Soma de quê? Bom, vamos calcular para a primeira face, né? Sigma composto com simplexo a zero aqui, mais soma de sigma composto com as outras faces. Para as outras faces contém o B, né? A zero aí, aqui a gente tira esse vértice fora aqui, né? Ok? Mas qual o sinal aqui? Se isso aqui está na posição I, em relação a esse simplexo, está na posição I mais 1. Ok? Tá? Então a gente pode colocar esse 1 de fora, colocando um menos aqui. Tá certo? Tá? Ora, mas isso aqui é exatamente o cone sobre a face, né? Então, o bordo de K, sigma composto com L, trazendo isso para cá, né? Mais isso aí é o cone do bordo de sigma composto com L, que é exatamente isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o sigma composto com L. Ok? Bom, o caso de dimensão zero é a mesma coisa, né? O cálculo é ainda mais simples, né? Eu deixo como exercício, mas as duas propriedades junto, né? Bom, então, se isso vale para cada simplexo, isso vale para as cadeias, né? A gente tem a seguinte fórmula para as cadeias desse complexo. Se a gente pega uma cadeia, soma de AI, sigma composto com LI, né? Igual a 1 até K, essa cadeia ser desse tipo. Se a gente calcula por linearidade tudo aí, a gente tem que a gente tem em termos de cadeia, é que o bordo de KC, né, menos K, o bordo de C igual a C, se a dimensão de C é maior que zero, e no caso de dimensão zero, não, aqui é mais, né? Mais K bordo de C é igual a C menos o índice de C vezes o ponto B, né? Então, índice de C vezes... Aqui seria sigma de B, né? Ok? Onde o índice de C, que é uma cadeia de dimensão zero, é, por definição, a soma dos AIs. Cada um deles vai ter uma contribuição aqui. Multiplicada por aí, a gente tem que somar, então a gente tem aqui a soma dos AIs. Ok? Bom, então essa fórmula aqui permite a gente calcular a homologia desse complexo. Tá certo?
Qual é a homologia desse complexo? Pô, se a gente pega um ciclo, se a cadeia é um ciclo, né, o bordo é zero. Né? Então, esse aqui é zero, significa que todo ciclo é um bordo. Ok? E em dimensão maior. E em dimensão zero, né? Toda a cadeia, o bordo de qualquer cadeia de dimensão zero é zero, então isso aqui é zero, né? Então, esse ciclo é homólogo a esse aqui, porque aqui a gente tem um bordo, tá certo? Então, o que a gente tem que o grupo de homologia de dimensão zero é o próprio anel. Então o que a gente tem então logo pagar aqui de S de sigma, né, do complexo, né, PS de sigma, né, isso aqui é igual a para zero, se Q é maior que zero, e πA isso aqui é igual a zero. Tá certo? Então esse complexo tem a homologia de um ponto. Né? Então nós dizemos que essa estrela de sigma é um complexo acíclico. Quer dizer, ele não tem ciclo nenhum, exceto em dimensão zero. Okay? Quer dizer, todo ciclo é um bordo. Né? Todo ciclo é trivial. Bom, então finalmente, agora nós vamos definir o operador de subdivisão baricêntrica. Então nós vamos definir um operador agora de subdivisão baricêntrica. Bom, isso aqui é um operador que nós vamos definir. O beta é de SR de x em SR de x. Certo? A gente quer definir uma família de homomorfismo entre esses módulos aqui. Okay? Nós vamos definir essa família com as seguintes propriedades. Primeiro, nós vamos querer que esse beta ele pegue o SR de sigma e leve dentro do SR de sigma. Isso é uma propriedade que nós vamos querer para definir isso. A primeira propriedade que nós vamos definir por indução esse operador, né? Esse homomorfismo de módulo aqui, e para começar a indução nós vamos definir em dimensão zero. Em dimensão zero a gente vai definir como sendo a identidade. Se pertence a S0 de x. Quer dizer, as cadeias de dimensão zero, esse operador vai ser a identidade. Bom, e que agora a gente vai querer estender isso por indução. Né? Então, a outra propriedade é que se a gente pega um simplexo sigma, né, de dimensão R, isso aqui, o beta vai ser o K sigma de beta do bordo de sigma.
sigma é um simplexo singular de ΔR de x. Tá certo? Vocês observam que esse passo aqui vai permitir que a gente comece a indução, né? Em dimensão zero vai ser coisa. Isso aqui vai permitir definir por indução. Tá certo? Porque esse cara tem uma dimensão 1 a menos que esse. Né? Então, por indução, eu já sei calcular o beta desse cara. Como eu estou impondo a condição que isso vem aqui, eu tenho esse operador de bordo. Okay. Tá? Eu tenho esse operador cone atuando aí nesse simplexo, então isso vai me permitir. E o teorema é que esse operador está bem definido, né? Então o teorema que a gente quer provar agora que existe um homomorfismo beta de SR de x em SR de x, né? Satisfazendo zero, 1 e 2 e também duas propriedades fundamentais que beta do bordo de sigma igual ao bordo de beta de sigma para todos os simplexos sigma de ΔR em x, e a outra propriedade é que para todo R maior ou igual que zero existe um morfismo D que vai de SR de x em SR mais 1 de x, tal que D do bordo de sigma mais o bordo de D de sigma é igual a sigma menos beta de sigma. Isso para todo sigma pertencente para todo simplexo singular em x. Okay? Quer dizer, então essas propriedades permitem a gente definir indutivamente o beta, tá certo? E agora a gente quer provar que essa definição indutiva satisfaz essas duas propriedades. Pois antes disso, vamos ver o que significa essas duas propriedades. Quer dizer, essas duas propriedades essa propriedade aqui, né, significa que esse beta de fato é um morfismo de complexos, né, ele comuta com o operador de bordo, né, porque isso se vale para cada simplexo por linearidade, ele vale para as cadeias, né, então A implica que para toda a cadeia C pertencente a SR de x, o que significa que beta é morfismo, né, de complexos.
do complexo singular de X. Tá certo? Ele comuta com o operador de bordo. E o que significa o A? Hein? Que esse D é uma homotopia algébrica, né? Entre beta e identidade. Ok? Beta induz para a identidade em homologia. Ok? Tá certo? Quer dizer, se a gente pega um ciclo, né, dessa equação aqui, né, se a gente pega... bom, essa equação aqui, ela vale para cadeias, né, se vale para sigma, e se a cadeia é um ciclo, né, isso aqui é zero, né, então sigma é homólogo a beta de sigma. Quer dizer, toda a cadeia é homóloga a beta. Então isso permite a gente substituir um ciclo por ciclo, por beta do ciclo. Esse beta do ciclo está dividindo os simplexos são menores. Okay? Então esse é o... ok, então vamos provar o teorema. Então, como é que a gente prova o teorema? Então, prova do teorema. Bom, nós temos que começar provando o A, né? Então, a prova do A. Primeiro R igual a zero, né? Quando a dimensão zero, o A está ok, né? Tá certo? Porque se você pega uma cadeia de dimensão zero, o bordo dela é sempre zero, né? Então, desse lado está zero. Por outro lado, o beta de sigma é igual a sigma, né? Em dimensão zero. Não, é a propriedade, e portanto o bordo é zero. Quer dizer, em dimensão zero não tem nada a mostrar, né? Então a gente tem que agora, vamos supor por indução, né? Para a prova, então se vale para R igual a zero, agora a gente vai usar indução. Indução em R, então a gente tem que o bordo de beta de sigma, né? Isso aqui, por definição, né? Nós estamos no caso R maior que zero, né? O beta de sigma é o K sigma de beta de delta. Então esse é o delta, né? Esse é o bordo, esse aqui é o operador cone aplicado para beta do bordo de sigma. Ok? Mas o operador cone, a gente tinha visto a propriedade do operador cone. Qual que era a propriedade? Que eu já apaguei. Hein? Aqui. Essa propriedade do operador cone, né? Então isso aí... Então, isso aqui é igual o bordo de KC, né? É K sigma do bordo de beta, do bordo de C, né? Menos, né? Estou passando isso para o outro lado.
mais C, né? Mais... Hein? Ah, aqui é sigma, né? Mais beta do bordo de sigma. Tá certo? Quer dizer, o C aqui é beta de delta de C, né? Portanto, esse é o C aqui, e eu estou passando esse outro para o outro lado. Né? Não, pera aí. Hein? Tá certo, né? Ok. Mas isso aí é igual aqui. Bom, agora tem um passo de indução, né? Porque aqui nós estamos com dimensão 1 a menos aqui. Né? Então aqui a gente comuta. Né? Então é menos K sigma, né? De beta de delta de sigma. Ok? Estou usando a indução aqui, porque isso aqui tem dimensão menor, então por indução o delta comuta com beta. Né? Mais beta de D sigma. Isso aqui dá 0. E, portanto, a gente tem a comutatividade aqui ao nível de sigma. Ok? Quer dizer, nesse ponto aqui eu estou usando a indução que como essa cadeia aqui tem dimensão 1 a menos, então comuta nesse nível, eu posso trocar aqui, mas aí tem 2 delta juntos, isso aqui é 0. Okay? Isso comuta para cada simplexo, então, portanto, isso comuta em toda a cadeia. Né? Então, aí essa primeira parte está demonstrada. O D, agora nós temos que construir esse cara D aqui. Né? Vocês observam pela fórmula do D aí, né? Que o D deve satisfazer, a gente para poder construir por indução também. Tá certo? A gente tem que começar a indução de alguma maneira. Bom, esses caras aqui estão definidos, o beta e aqui a identidade já está definido. Se eu consigo calcular isso aqui, né, por indução, eu calculo isso aqui. Né, ok? Calculo isso aqui, depois eu vou ter que calcular o sigma, o D de sigma. Né, ok? Então vamos lá. Então a construção agora, vou deixar isso aqui. Bom, tem que deixar isso aqui também. Agora tá difícil aqui, né? Então construímos D que SR de X PS PR mais 1 de X por indução, né? Satisfazendo as propriedades análogas. A gente quer que o D preserve aqueles subcomplexos, né? Isso aqui está contido PSQ mais 1 de X, de sigma. Né? Okay? Quer dizer, a imagem desse subcomplexo é esse subcomplexo aqui, é PS. A imagem desse submódulo é esse submódulo. Né? Isso aqui é a primeira coisa, nós vamos
definir esse cara como sendo zero, se a dimensão de sigma é igual a zero, em dimensão, isso para começar com a indução, e finalmente o 2 vai ser a fórmula, né? D de C mais D do bordo de C é igual a C menos beta de C. Quer dizer, que é a fórmula que a gente quer que seja satisfeita. Ok? Então a gente suponha que o D foi definido já, né? PSQ de X para todo Q menor que R. Quer dizer, a indução começou com Q igual a zero, aí suponhamos que para Q menor que R, a gente definir o operador D satisfazendo as condições do. Bom, então agora a gente pega com a cadeia Z igual a. A gente pega um simplexo sigma pertencente bom, pegamos um simplexo mesmo, pertencente a SR de X. Ok? Que aí a gente quer calcular o D de sigma. Encontrar o D de sigma. Tá? Bom, para isso a gente olha para a cadeia Z, né, que é igual a sigma, menos beta de sigma, menos D do bordo de sigma. Tá? Então a ideia aqui, nós vamos passar tudo isso para o outro membro. Né? Quer dizer, isso aqui... Não, esse cara a gente passou para o outro membro, então a gente vai... pegamos essa cadeia aqui, o beta já foi definido e por indução D está definido no bordo de sigma, porque o bordo de sigma tem dimensão R menos 1. Ok? Então isso está definido. Agora eu quero calcular o bordo desse cara aqui, dessa cadeia Z. Qual que é o bordo dessa cadeia Z? Bom, calculando o bordo aqui, a gente tem que isso aqui é o bordo de sigma, menos o bordo de beta de sigma, né? Menos o bordo de D do bordo de sigma. Ok? Mas o que dá isso? Então, bordo de Z, o que dá? Bom, o bordo de sigma, né? Bordo de sigma. O beta comuta com delta, né? Então, a gente pode comutar aqui, menos beta do delta de sigma. Agora, menos... Bom, então agora a gente tem que a fórmula... é válida por indução, né? Ok? Então a gente quer calcular o bordo de T de sigma, né? Então o bordo disso é o que é? Menos beta igual ao bordo de sigma, né? Menos beta do bordo de sigma, né? Menos D de D2 de sigma. Tá certo? Ora, mas isso aqui é zero. Né? Ok? Tá lá embaixo, isso aqui é zero. E isso aqui simplifica com isso, isso aqui simplifica com isso. Tá? Então, a conclusão é que essa cadeia Z é um bordo, é um ciclo,
A cadeia Z é um ciclo, né? Ok? Então Z é um ciclo. Então Z é um ciclo onde a construção que a gente está fazendo aqui está sempre satisfazendo essa condição aqui, né? Portanto, o Z, né, está em PSQ de sigma. Okay? Portanto, Z é um ciclo em PSQ de sigma. PSR de sigma. Né? Ok? Tá certo? Ora, mas esse cara que é acíclico. Tá certo? Como ele é acíclico, esse Z é um bordo. Então existe D de sigma, né? Tal que Z é o bordo de D de sigma. Então eu escolho essa cadeia com essa propriedade, que existe porque a gente provou que esse cara é acíclico. PR é maior que zero agora. Okay? R maior que zero, isso é acíclico. Se ele é um ciclo, ele é um bordo. Não? A priori pode existir várias cadeias cujo bordo é PZ, mas não interessa, eu escolho uma delas. Não? Escolhendo uma delas, eu tenho que, para cada sigma, eu tenho escolhido um D sigma, né, que satisfaz essa propriedade. Agora eu estendo linearmente, então ele vai satisfazer essa propriedade. Tá certo? Hein? Hein? Não. Porque eu estou escolhendo na base. O sigma é um simplexo. Eu escolho um sigma satisfazendo essa propriedade. O poder de sigma satisfazendo essa propriedade. E agora, para cada simplexo, eu tenho uma escolha. Ela satisfaz essa propriedade aqui na base. Aí eu estendo por linearidade. Então, ele tem que satisfazer a propriedade no módulo. Né? Ok? E, portanto, eu tenho que esse beta induz esse homomorfismo. Então vamos resumir o que a gente fez até agora. Então, o que a gente fez até agora a gente tem um homomorfismo, CR de X, PSR de X, que comuta com bordo. Ok? Então isso já comuta. Agora eu afirmo o seguinte, se eu pego uma cadeia em SR de X, né? Ok? Então, existe um M pertencente a N, tal que beta M de C pertence a PSQ de X. Quer dizer, dado uma cadeia, se eu itero esse homomorfismo, não, suficientemente essa cadeia vai cair aqui dentro. Ok?
Então, a proposição é essa aí. Por que isso? Bom, isso porque os simplex, então, a demonstração, né, uma cadeia dessa, né, é algo como soma de AI, sigma I, igual a 1 até K, né? E o que a gente tem que provar, né, é simplesmente que o beta M de sigma I, né, como o beta M é um morfismo, né, o beta M de C é soma de AI beta M de sigma I, nós temos que provar, né, que isso aqui pertence a esse PSU que de X. Okay? Certo? Mas aí essa subdivisão baricêntrica aqui, a gente está dividindo apenas o complexo, o simplexo sigma I. Ok? A gente está tomando divisões baricêntricas, o sigma I. Quer dizer, cada um desses... Vamos chamar o sigma I de sigma, né? Quer dizer, o sigma é um simplexo de delta R em X, né? Ok? E o beta M, né? Ele leva o SQ, né? Então, peraí, aqui está errado, né? Aqui é SQ de X. Então, sigma de delta Q em X. O beta M leva o SQ de sigma, né, em SQ de sigma. Tá certo? Ok? Ora, mas acontece que a gente tem uma cobertura, né, o interior dos UIs, né, isso é uma cobertura de X, aberta de X, tá? E portanto, o sigma menos 1 dos interiores de UIs, né? Isso aqui é uma cobertura aberta de delta Q. Desse compacto delta Q. Ok? Ora, mas aí essa cobertura aberta tem um número de Lebesgue. Tá certo? Com cobertura aberta desse compacto aqui no Rn, ele tem um número de Lebesgue, epsilon, de tal forma que qualquer subconjunto aqui que tenha diâmetro menor que epsilon está contido em algum elemento da cobertura. Ok? Tá? Ora, mas pelo cálculo que a gente viu antes, né, qualquer elemento da... Por outro lado, todo simplexo
da mésima subdivisão paricêntrica, de delta Q tem diâmetro menor ou igual a Q sobre Q mais 1 elevado a M. Ok? Tomando esse M suficientemente grande, ele fica menor que epsilon se M é suficientemente grande. Ok? Tá certo? Então, se M é suficientemente grande, os simplexos todos dessas miésimas são pequenininhos, e aí o beta, né? O beta M vai levar para esse simplexo numa cadeia onde cada simplexo dessa cadeia cai em algum elemento da cobertura. Okay? Tá ok? Então a gente tem portanto, isso aqui implica que beta M de SQ de X, beta M de SQ de X, não, beta M de sigma, né? De sigma pertence a SQ com de X. Certo? E, portanto, a gente tem essa relação, porque uma cadeia tem um número finito, né, e para cada um deles aqui a gente tem o M correspondente. A gente pode, se a gente aumenta o M aqui, melhora a situação, né, continua sendo... Né, que para todo M maior ou igual que o M0 eu tenho essa propriedade. Então, como uma cadeia tem um número finito, né, então para cada cadeia eu tenho um M onde isso aqui é verdade. Tá? Bom, outra coisa que a gente mostrou aí, né, esse operador D, né? Então, esse operador D tem esse operador D com essa propriedade aqui. Agora a gente pode iterar esse operador também. Esse operador que eu chamei de D, nós vamos mostrar o seguinte, que proposição, né, que existe um morfismo de dm de SQ de x, que é SQ mais 1 de x, né? Tal que o bordo de DMC mais dm do bordo de C é igual a C menos beta M de C. Esse iterado para qualquer M. Ok? Quer dizer, a gente tinha provado isso aqui para M igual a 1. Okay? Agora a gente vai provar para qualquer iterado, a gente tem Bom, mas isso, para demonstração disso é imediata, porque a gente simplesmente define o operador dm como soma
I igual para 0 até M menos 1 de D composto com beta I, com iésimo iterado do operador beta. Ok? Bom, então agora é só calcular, né? Como é que a gente calcula essas operações? A gente vai bordo de dm de C mais dm do bordo de C, que é o que a gente quer calcular aqui no primeiro membro. Isso aqui, por definição do dm, né, é soma I igual a 0 para m menos 1, né, do bordo de T composto com beta I, né, beta I de C, mais a soma de T composto com beta I do bordo de C. Ok? Ora, mas isso aí é o quê? Pois e agora, como é que a gente calcula isso aqui? Pô, agora a gente usa essa fórmula aqui, né? Aqui também π igual a 0m menos 1. A primeira observação aqui é que o beta I, como beta comuta com D, né, o beta I comuta com D. Né? Então, essa parte aqui, né, isso aqui é igual a soma I igual a 0 para M menos 1 de D composto com D do bordo de beta I de C. Estou comutando o D composto com bordo, que é o mesmo cara daqui, né? Ok? Então, esse cara aqui é o mesmo cara que aparece aqui. Ora, se a gente usa a fórmula para o D, né? Então, isso aqui é igual, né? O que eu escrevi ali? O bordo de dm de C menos dm do bordo de C é igual, então, a quê? Usando essa fórmula aqui, né, o que a gente tem aqui em cada parcela aí, né, cada parcela é igual a quê? Cada parcela aqui é igual ao segundo membro aqui, ok? Que é beta I de C menos o bordo de beta I de C. Então é beta I de C menos o quê? Beta I de C menos beta de beta I de C. Tá? Então, menos beta I mais 1 de C. Ora, essa soma, ela alterna, né? Soma alternada, então só sobra o primeiro e o último termo. Né? Então, isso aqui é igual a C menos beta M de C. Okay? Que é uma soma telescópica, né? Os termos se cancelam, exceto o último e o primeiro. Okay? Que é exatamente o que a gente queria provar, né? C menos beta M de C. Bom,
eu vou parar por aqui, mas na próxima aula, só vou adiantar o que nós vamos provar na próxima aula, nós vamos usar essa propriedade aí para mostrar o seguinte. Então, o teorema que nós vamos mostrar então, o teorema que existem homomorfismos psi de SR de X em SR U de X e D de SR de X em S PR mais 1 de X tal que primeiro esse psi comuta com D. A segunda propriedade é que o bordo de DC mais D bordo de C é igual a C menos psi de C. E finalmente, que o psi de C é igual a C para todos C pertencente a S PR U de X. Quer dizer, esse operador psi, né, ele deixa esses elementos fixos, né, ok? Ele projeta todo esse módulo sobre esse submódulo, deixando o submódulo fixo, né, e ele goza dessa propriedade aqui. Ok? Portanto, essa propriedade aqui vai dizer exatamente que esse psi induz na homologia para a identidade. É um isomorfismo na identidade, na homologia. O que mostra que é exatamente o que a gente está querendo. Tá? Ok? Então, isso mostra que qualquer ciclo aqui, né, é homólogo para psi de C, que é um ciclo daqui. Portanto, a aplicação induzida na homologia para isomorfismo. Então, isso aí vai completar o... Então, a gente deixa para provar isso na próxima aula e